Boa noite, alunos. Bom dia, boa tarde. Não sei o horário que você vai assistir a aula. Nós vamos fazer a correção das atividades revisionais visando a nossa prova, tá? Tem muita coisa aqui que a gente vai conversar e que vai estar na nossa prova, tá bom? Então, nós vamos ter duas provas, porque são dois temas diferentes. Então, vamos começar corrigindo a página 34, número 9. A pílula anticoncepcional é utilizada como método contraceptivo, porque sua ação é capaz de bloquear a ovulação no organismo feminino humano. Portanto, a pílula anticoncepcional é uma combinação dos hormônios. Então, a pílula anticoncepcional está falando sobre isso. O que tem na pílula anticoncepcional? Então, a resposta correta seria a letra A: estrógeno e progesterona, que inibem a produção de folículo estimulante e de luteinizante na hipófise. Então, para que serve a pílula anticoncepcional? Inibir a produção do folículo estimulante e de luteinizante na hipófise. Resposta correta, letra A. Agora vem uma parte muito importante, que é a parte da gente completar. E vai ter muita coisa disso na sua prova. Então, quero que você preste bastante atenção nisso aqui agora. Vamos lá. Durante a puberdade, o que seria a puberdade? Nós já estudamos. A adolescência, esse período de transformação no corpo feminino e masculino. Ocorrem importantes alterações no corpo das mulheres e dos homens para que ambos sejam capazes de se reproduzir. É nessa fase, portanto, que ocorre o desenvolvimento sexual, marcado por mudanças anatômicas e fisiológicas. Com base em seus conhecimentos sobre o assunto, resolva a cruzadinha. Não vamos preocupar com cruzadinha, não. Vamos preocupar em responder as perguntas de forma correta. Vamos na letra A. Substância responsável pelas principais alterações ocorridas na adolescência. O que faz com que acontecem mudanças no seu corpo? Hormônios. Então, na adolescência, o termo correto seria hormônios. Vamos para a letra B. O amadurecimento das gônadas tem como objetivo a produção e liberação dos gametas. Se amadurece as gônadas, você produz gametas masculinos e femininos, óvulo e espermatozoide. Termo utilizado para designar a célula reprodutora feminina. Qual que é o nome da célula reprodutora feminina? Óvulo. Mas como aqui é uma cruzadinha, você não ia ver a palavra óvulo. Vou colocar a palavra óvulo aqui só para você entender. Mas na cruzadinha, como é uma cruzadinha, você iria colocar ovócito secundário. Então, quer dizer, o momento que acontece deste óvulo sair e ir para a tuba uterina ao encontro do espermatozoide, a gente tem um nome que é ovócito secundário, tá? Cuidado, tem a ovócito secundário tem acento no segundo O de ovócito, né? E também secundário, acento no A, tá? Vamos continuar. Nome dado à célula reprodutora masculina. Qual que é quando fala em reprodução masculina? Do que você tem que lembrar? Espermatozoide, tá? Espermatozoide. Vamos na letra E. Hormônio responsável pelo surgimento de pelos nas axilas e na região pubiana e pelo aumento de coxas, quadris e seio nas meninas. Que hormônio seria esse? É o estrógeno. Só que a gente coloca aqui pela cruzadinha o estrogênio. Acento no E, né? Estrogênio. Vamos lá. Vamos continuar na letra F. Hormônio que passa a ser secretado a partir da primeira ovulação nas meninas e que tem como principal função a preparação do endométrio para recebimento do óvulo fecundado. Que hormônio que é esse? É a progesterona. E para finalizar, hormônio responsável pelo surgimento de pelos em diversas regiões do corpo do homem, além do aumento dos ombros e do crescimento do pênis e dos testículos. Qual seria o hormônio? Se a mulher produz progesterona, o homem vai produzir testosterona, tá? Isso vai cair muito, vai falar muito na nossa prova. O que acontece na página 35, número 11? Eu não vou ler o texto não, nós vamos direto para o exercício. Olha, é um texto, é uma base chamado Métodos Contraceptivos, análise sobre conhecimento e utilização pela população feminina. Atualmente, há vários métodos contraceptivos. Entre eles estão os preservativos masculino e feminino, popularmente conhecidos como camisinhas. Escreva sobre a importância do uso de preservativo durante as relações sexuais.
Então, é claro, você poderia colocar N coisas. Então, a gente vai pelo básico, pela base. Para que se usa preservativos? Primeiro, evitar uma gravidez indesejada. Talvez você não queira, né, a pessoa não queira ter filho. E também, né, prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, evitar doenças, as ISTs, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Vamos na letra B. Existem métodos contraceptivos chamados de comportamentais, e alguns deles se baseiam nas mudanças do organismo da mulher durante o período menstrual. Um desses métodos consiste em calcular o período fértil e evitar ter relações sexuais durante esses dias. Esse método é popularmente conhecido como tabelinha. Por que este método não é considerado seguro? Então também vai de uma opinião sua. Por que o método chamado tabelinha, ele não é considerado seguro? Por quê? Por que ele não é seguro? É só você pensar um pouquinho. Questão aberta de pismo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse método, ele não é considerado seguro. Por quê? Porque a mulher apresenta as taxas hormonais diferenciadas. Portanto, né, cada mulher pode ter o ciclo menstrual de um jeito. Então, o que acontece? Alterações nesse ciclo menstrual. E aí, o que acontece? Acontece que cada mulher tem o seu ciclo menstrual. Então, ela não vai seguir aquela regra específica. Então, é por causa disso que a tabelinha não é segura. Vamos na número 13. Na número 12, desculpa. Questão da Unicamp. O HPV, está falando de ISTs, faz parte do grupo dos caudovírus, as verrugas genitais causadas pelas infecções do vírus, foram estudados desde a antiguidade. Porém, o vírus só foi descoberto 40 anos atrás. Pode-se afirmar corretamente que, olha, vamos por eliminação. A principal forma de se adquirir o HPV é através de ingestão de alimentos contaminados. Se eu estou trabalhando em ISTs, como é que eu vou falar de alimentos contaminados? Essa não é. O câncer do colo do útero não pode ser causado pelo vírus HPV. Vamos outra. O vírus HPV pode permanecer latente por vários anos. Não há tratamento nem vacina para o HPV. Então, olha, há tratamentos e há vacinas para o HPV. A gente fica entre a B e a C. Mas por que a C é correta? O vírus HPV pode permanecer latente por vários anos. Porque ele pode permanecer no corpo por muitos anos. E aí, o que acontece? Quando ele tiver uma oportunidade de se desenvolver, de se proliferar, ele vai fazer isso. Por isso que existe a vacina. Então, a resposta correta da número 12 seria a letra C. Vamos agora falar de gráficos. Vamos lá falar sobre o gráfico a seguir. Mostra a variação na concentração de 2 hormônios ovarianos em um ciclo menstrual de aproximadamente 28 dias. Observa-o e responda as questões propostas. Nós fizemos uma mega aula ao vivo sobre ciclo menstrual. Foi uma aula e tanto. Se você lembra disso, você responde qualquer questão. Vamos lá. Cite os nomes dos hormônios correspondentes às curvas A e B. Então, eu tenho aí no gráfico, se você for analisar, a curva A e a curva B. Então, você diria qual que é a A e qual que é a B. A A é o estrogênio, ou estrógeno, vamos colocar estrogênio. Estrogênio. E a B, progesterona. Vamos lá. Letra B. Caso ocorra a fecundação, onde que ocorre a fecundação mesmo? Tubo uterina, não esquece. Caso ocorra a fecundação e implantação do ovo no endométrio, o que acontece com os níveis desses hormônios? Então, o que vai acontecer com o nível desse hormônio se aumentar, se a mulher engravidar? Então, esses hormônios, o nível vai aumentar. Então, os níveis aumentam. Os níveis aumentam com o... Vamos lá. Qual é a função do endométrio? A gente conversou sobre endométrio. O que é endométrio, professor? Endométrio é a parte interior do útero, né? Então, olha, qual a função do endométrio? Qual é a função dele, né? Primeiro, é o local que o óvulo é implantado. Segundo, qual que é a função dele? Nutrição do embrião e formação da placenta. Então,
Qual é a primeira função do endométrio? Nutrição do embrião e formação da placenta. Mas você poderia colocar também, ó, local onde o óvulo é implantado inicialmente, local onde se dá a formação ali das primeiras células. Enfim, isso aí nada está errado relacionado a isso, tá? Vamos lá na número 14. As ISTs são infecções transmitidas principalmente pelo contato sexual sem proteção. Elas podem ser causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Entre as ISTs está a sífilis, doença que estava controlada até há algum tempo, ok, mas que nos últimos anos vem tendo um aumento significativo de ocorrências no Brasil. Então, o que o exercício está falando para mim? O exercício está falando de sífilis. Eu não vou cobrar isso para você, o nome de bactérias, de vírus, em prova, não. Pode ficar tranquilo. Mas aí eu tenho uma pergunta relacionada a isso aqui no nosso exercício. Olha, qual é o agente causador da sífilis? Então, qual é o nome desse agente causador? É uma bactéria. E a bactéria chama-se Treponema pallidum. Eu não sei, né, se a gente pronuncia dessa forma. Mas lembre-se, primeiro nome, o treponema, significa o gênero. Pallidum é letra minúscula, o P minúsculo, e significa o quê? Significa o epiteto específico. Então, só para a gente lembrar que isso é matéria nossa também. E geralmente tem que estar vindo sublinhado. Por quê? Porque é um nome científico, tá? Então a gente não pode esquecer disso. Vamos continuar. Qual a melhor maneira de evitar um ST como a sífilis? Uso de preservativos. A melhor forma de evitar qualquer tipo de contaminação é pelo uso de preservativos, tá? Caso uma pessoa adquira sífilis, qual tratamento deve ser adotado? Então, olha o que acontece aqui. Quando toda contaminação por vírus, a gente toma antivirais, tá? Então não esquece disso. Ou é vacina ou são antivirais. E por bactérias, o tratamento é por antibiótico. O que mata a bactéria, tratamento tem que ser por antibióticos. A gente não pode esquecer disso nunca, tá? Questão de PISM, questão de FET, a gente vai falar sobre isso sempre. Quando eu tô falando de bactéria, acento no O, antibiótico, tá? Cuidado com isso. Nós vamos sempre lembrar que o que trata a bactéria são antibióticos. Vamos na letra D. Cite duas doenças que podem ser transmitidas durante as relações sexuais sem uso de preservativo. Aí fica com você. Eu posso colocar a AIDS, que é uma doença, porque aqui tá pedindo doença, né? Eu não posso colocar o HIV. O HIV é o vírus, então eu posso colocar a AIDS, eu posso colocar a herpes, eu posso colocar outras doenças, mas a gente vai colocar essas duas, a AIDS e também a herpes genital, tá? Então, não posso esquecer sobre isso. E aí a gente encerra a nossa questão relacionada à nossa prova 1. Nossa prova 1 ela vai tratar de temas sobre reprodução, fecundação e tal. E vamos partir para a prova 2. A prova 2, nós vamos falar sobre o que na prova 2? Classificação biológica dos seres vivos. Então, vamos lá. Número 1. O texto ele fala sobre taxonomia. Então ele está perguntando para você, qual é o conceito de espécie? Então, sempre caiu espécie, seres vivos semelhantes que cruzam entre si e deixam descendentes férteis. Quando eu falo em espécie, eu estou falando de seres vivos semelhantes que cruzam entre si e deixam descendentes férteis. Isso é férteis, isso é relacionado à espécie. Vamos na letra B. Qual a importância da classificação das espécies? Eu preciso classificar, mas eu tenho uma importância. Então, que importância que eu posso ter? Reconhecimento das espécies também é questão, você pode responder do seu jeito, tá? Mas eu colocaria reconhecimento das espécies a nível mundial. Então, se eu classifico as espécies, se eu estou classificando as espécies, é porque eu quero reconhecimento a nível mundial. Então, a espécie que nós vamos descobrir aqui em Lima Duarte
talvez outro cientista dê notícias dela lá nos Estados Unidos, lá, lá na Argentina, lá no México. Então, é o reconhecimento das espécies a nível mundial. Você poderia colocar também o fato da genética, né, de você estudar melhor a genética do animal quando você faz isso. Então, tem vários fatores que você poderia colocar. Vamos na letra C. Quais as regras básicas da nomenclatura binominal? A gente tem regras básicas que precisam ser respeitadas. Então, que regras são essas? Primeiro, o próprio nome diz, primeira regra, nomenclatura binominal. Ou seja, são dois nomes, tá? Então, nomenclatura composta de dois nomes. Ou seja, nomenclatura binominal. Segunda, primeiro nome é o gênero. Segundo nome é o epiteto específico. É a segunda regra. E, para finalizar, também em latim, o nome é em latim e sublinhado. Então, são regras básicas da nomenclatura binominal, tá? Vamos na número 2. Agora, leia o texto a seguir, retirado de uma notícia sobre descoberta de uma nova espécie de sapo. Acharam uma nova espécie de sapo em Santa Catarina. Então, é uma questão de marcar. Então, aqui eu teria várias coisas relacionadas a essa espécie. Então, só para mostrar para você, eu vou escrever ali o nome do sapinho que acharam. Olha que nome, é o Brachycephalus. Nossa, meu Deus do céu, que nome. Brachycephalus mirissimus. Este é o nome do sapinho. Brachycephalus mirissimus. Vamos sublinhar, né? Porque é necessário. Então, é uma questão de marcar. Vamos lá, vamos fazer a marcação dele. Olha, sobre a nomenclatura da nova espécie, é correto afirmar que Brachycephalus refere-se ao epiteto específico e, portanto, precisa iniciar com letra maiúscula? Não. Brachycephalus não é o epiteto específico. Brachycephalus é o que? É o gênero. Então, a letra A não é. Vamos para a letra B. O nome da espécie não está seguindo os critérios internacionais de nomenclatura, pois o nome não pode estar em destaque do restante do texto. Não. Então, essa daí não tem nada a ver. Então, a letra B também não é. Vamos para a letra D. O gênero, nesse caso, é Mirissimus. Gênero é Mirissimus? Mirissimus é o epiteto específico. Qualquer pesquisador no mundo pode identificar uma espécie e escolher seu nome. Não há necessidade de seguir normas internacionais. Claro que há necessidade. Então, qual que é a resposta correta? A letra C de casa. Para classificar a nova espécie, os pesquisadores provavelmente analisaram as características anatômicas, além das genéticas. Então, a resposta correta da 2, que aí ela passa para o número 38, ela começa na 37 e termina na 38, seria a letra C. Vamos para a página 38, 3, finalizando. Sobre as regras de nomenclatura binominal. Vamos lá. Antigamente, os seres vivos e elementos da natureza eram classificados apenas em vegetais, animais e minerais. Com o passar dos anos e com o avanço da tecnologia, foi possível estudar mais a fundo os seres vivos e reconhecer características que distinguem os organismos, possibilitando que fossem agrupados em diferentes reinos. Sobre a classificação dos seres vivos, responda as questões propostas. Qual é o sistema de classificação mais aceito atualmente? Então, qual é o sistema de classificação? Então, o que é aceito? Classificação por táxons e por reinos. Táxons e por reinos. Táxons, acento no A, não esqueça disso, né? A gente estudou sobre isso. E táxons e por reinos. Querem colocar os táxons? Espécie, gênero, família, classe, ordem, filo e reino. Do menor para o maior táxon. Mas o correto é você entender do menor para o maior. E aí tem uma palavrinha mágica, reficofage. Essa palavrinha mágica faz com que você, de trás para frente, entenda
a classificação binominal. Então, primeiro, classificação por taxon. E por reinos, querem colocar os reinos? É só você colocar. Você pode colocar, quer implementar, complementar a sua resposta. Quais são os reinos? Monera, protista, fungi, planta e animalia. Ah, mas agora criaram o sistema dos 3 domínios. Então seriam as eucárias, mas não precisa colocar isso, tá? Seria a eucária, o domínio bactéria e o domínio arquea, tá? Só para você lembrar. Mas a classificação é por taxons e por reinos. Vamos na letra B. Quais os nomes dos 5 reinos existentes? A gente já falou sobre eles, né? O reino Monera, que são os representantes das bactérias, né? Não precisa colocar. O reino protista, algas e protozoários. O reino fungi, os fungos. O reino plantem, as plantas. E o reino animalia, que são os animais. Vamos para a letra C. Quais os critérios de classificação dos organismos nesses 5 reinos? O que eles fizeram? Como que eles fizeram para organizar nestes 5 reinos? Você lembra o quadro que eu coloquei? Então a gente pode colocar por organização celular. Eucarionte ou é procarionte? Lembra? Por organização celular. Por nutrição. O que seria essa nutrição? Ele é autótrofo ou ele é heterótrofo? Por quantidade de células, ele é unicelular ou ele é pluricelular? Então a organização é por causa disso. Para finalizar, vamos na letra D. Escolha um dos 5 reinos e descreva as características básicas presentes no organismo pertencente a esses grupos. Então você escolheria aquele que você se identificou mais para falar sobre eles. Então eu poderia colocar aqui, vamos ver um reino que eu acho mais interessante, os protistas. Então eu colocaria o reino protista, os representantes algas e unicelulares, algas e protozoários, e colocaria uma característica deles. Que característica eu poderia colocar? Seres unicelulares e eucariontes. Ah, eu quero completar, professor. Pode completar, claro. Você poderia colocar o nome de um protozoário e falasse um pouquinho sobre ele, causador da doença de Chagas, por exemplo. Ah, não quero falar todo do protozoário, as algas, verdadeiro pulmão do mundo que está localizada nos mares, etc, etc. Pronto, acabou. Era isso que o exercício queria. Então, basicamente, está aí toda a nossa prova. Você tem vídeo aula de... galera, deixa eu falar uma coisa com vocês. É mais de 1 hora de aula gravada. Mais de 1 hora de aula gravada sobre a prova. Então, não tem desculpa para não tirar nota máxima. João Vitor, tô de olho em você. Você é muito rápido nas respostas. Cuidado com isso, tá? A gente já conversou sobre isso. Vai lento, vai devagar. Sara, Maria Antônia, leia bastante a prova sem problema nenhum. Faz com calma, faz com tranquilidade, sem problema nenhum. Todos vocês, alunos, eu tô confiando em nota máxima de todos vocês. Tenho certeza que vocês têm capacidade para tirar, tá bom? Forte abraço, qualquer coisa é só me procurar.